A minha pergunta para você, que é empresário, é: você já fez o seu planejamento para o ano de 2022? Bom, se você ainda não fez, ou se você não tem esse costume de fazer, vai fazendo conforme, dançando conforme a música. Tá na hora de cair a sua ficha e fazer um planejamento de verdade. E vou te dizer uma coisa, não é difícil, mas se você acha muito difícil, eu vou te apresentar uma pessoa que vai te ajudar, vai sentar contigo, falar tintim por tintim, que é a Carol, que tem ajudado já tantas pessoas, né, Carol? É isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certo? Também. Prazer te receber mais uma vez, né? Com tantas dicas que a Carol tem dado pra gente. Ela é da Missão Empresarial, que é uma empresa de consultoria, de treinamento. As pessoas têm feito planejamento ou muita gente ainda vai meio que no embalo, Carol? O número de pessoas que têm feito o planejamento tem aumentado. Tá, isso é fato. Em função de muitas informações, na mídia, em vários lugares, mas muitas pessoas ainda não fazem o planejamento. Mas o problema maior ainda, Fabiola, é aquelas pessoas que fazem o planejamento, que dedicam o seu tempo ali fazendo um planejamento e não seguem o planejamento. Esquece. Colocam na gaveta. O que a gente precisa fazer para realmente começar a fazer um planejamento? Primeira coisa para fazer um planejamento na empresa, assim como na nossa vida particular, é nós conhecermos o nosso negócio. Saber onde estamos, quais são os nossos números, quais são os nossos gastos, qual o nosso faturamento. Muitas pessoas, se você perguntar qual o seu faturamento mensal, não sabem responder. E qual é o valor que você gasta para poder entregar esse faturamento? Muitas pessoas confundem lucro, prejuízo, resultado com geração de caixa. E são coisas diferentes. O primeiro ponto para poder começar um orçamento, um planejamento, a primeira coisa é entender, conhecer o seu negócio, saber onde está o seu negócio. Saber quais são os números, quais são os gastos fixos, o quanto gasta para entregar para o cliente aquele produto ou serviço, a mercadoria. Saber o que paga, o que não paga, quais são os tributos que paga, quanto de tributos que paga, que precisa colocar no preço de venda, se paga comissão ou não. Isso faz parte do dia a dia, deveria fazer parte do dia a dia, de todo financeiro, de todas as empresas, né? Conhecer esses números, saber o quanto paga, o quanto fatura. Esse é o primeiro ponto. Sei isso, sei onde a minha empresa está, agora eu vou entender, analisar onde a minha empresa está no mercado. Qual é o posicionamento? Quem são os clientes? O produto que eu entrego, o serviço que eu entrego, realmente é para o público-alvo que eu penso, que eu imagino que eu estou atendendo? Eu estou localizado de forma adequada? É um questionamento, é uma reflexão boa, né? Porque eu acredito que nem todos os empresários conseguem responder essas perguntas para si mesmo. Exato. Muitas vezes no dia a dia os empresários vão seguindo o negócio, vendendo, entregando, pagando as contas, principalmente agora na pandemia. Eu vou vender para pagar as contas. E não se deu conta do quanto faturava, do resultado que tem, do quanto gasta, está gastando mais do que vende ou está ali no 0 a 0, se está pagando pelo menos o custo. Muitas empresas, elas geram caixa mensalmente em função de prazo de pagamento e recebimento, mas não necessariamente geram lucro. E para o negócio ter perpetuidade, para ele ter continuidade, saúde financeira, ele precisa tanto ter lucro quanto gerar caixa positivo. Se essas empresas ou essa pessoa não consegue responder essa pergunta, você consegue ajudar essa pessoa a entender o que aconteceu no ano, por exemplo, para poder fazer um planejamento? Sim, esse até é o trabalho da Missão Consultoria, né? Esse é o nosso trabalho de ir lá entender os números da empresa, analisar o que aconteceu, faturamento, despesas, custos, e demonstrar qual é o resultado e qual é a geração de caixa, qual é a diferença, onde podem estar os problemas ou os desafios maiores, o que precisa ser superado. Esse é o nosso trabalho. E se a empresa tem um controle financeiro de contas a pagar, contas a receber,
correto ali na empresa, que ela concilia conta bancária com o software ou com o seu controle em planilha, isso é muito rápido de fazer. Não precisamos de um período longo, como muitas pessoas às vezes pensam. Nossa, isso aí vai levar meses para eu fazer. Nem adianta eu fazer agora, porque vai chegar o início do ano e não dá mais tempo. Eu ouço muito isso. Mas não, se a empresa tem pelo menos aquele relatório de contas pagas, contas recebidas, vendas realizadas e um controle de estoque, ou ela entende ali como ela entrega o serviço dela, isso é simples de levantar, de analisar. Não é algo demorado, muito demorado. Muitas pessoas acham que, vou contratar uma consultoria. Ixi, mas aí eu vou ter que isso, vou ter que aquilo, vou ter que... Gente, a missão empresarial tem como, já tem essa experiência e tem como meta facilitar a sua vida, né? Que essa é a missão da tua empresa, né, Carol? Então, por isso que é importante a gente esclarecer e dizer que esse planejamento do próximo ano, ou planejamento mesmo que você não esteja no final de um ano, mas que você queira planejar o próximo trimestre, por exemplo, né? É importante você ter uma pessoa que te ajude, porque às vezes a pessoa fica, sabe, cachorro que corre em volta do rabo, atrás do rabo? Não pega nunca. A gente fica assim, e é muito tranquilo fazer isso para você, né, Carol? Sim, esse é o nosso dia a dia. É como você falou uma vez aqui, ado, cada um no seu quadrado. Isso mesmo. Assim como eu não sei vender, outras pessoas não entendem do financeiro, ou não têm tempo, ou não têm perfil. Porque é algo exato, é números. Muitas pessoas não gostam dos números. Então essa é a nossa função. Eu sou apaixonada por números. Sim. Eu sempre falo aqui a louca do planejamento. Então eu gosto muito disso. E a nossa equipe sempre trabalha com esse objetivo de facilitar o dia a dia de quem nos contrata. Nós não vamos lá para complicar o dia a dia. Inclusive, assim, tem dias do mês, dependendo do negócio, que nós sabemos que não podemos nem falar com a equipe, porque vamos atrapalhar a atividade deles. Então é importante esse conhecimento, também essa experiência que nós adquirimos aqui com esses 6 anos já em 2021, esses 6 anos de consultoria. Antes já trabalhava com auditoria, então são anos trabalhando, entendendo onde nós podemos auxiliar o empresário. E esse é o objetivo, facilitar o dia a dia dele. Se ele tem um relatório de contas pagas, contas recebidas, faturamento, conversando ali um pouquinho com ele, que entende do negócio dele, que muitas vezes essas informações, a gente fala que os nomes, eles pensam, nossa, o que é isso? Mas conversando, ele percebe que ele sabe tudo o que nós precisamos. Ele só não entende que é aquela nomenclatura ou como colocar no papel de uma forma mais clara. E nós estamos aqui para isso, para colocar no papel para ele de uma forma clara, que ele possa entender qual é o resultado do negócio dele, como ele faz para alcançar o objetivo, se ele quer alcançar determinado valor de lucro ou de caixa, quer aumentar vendas, quer alcançar um determinado tipo de cliente. Nós auxiliamos nisso, a ele alcançar o objetivo pelo qual ele constituiu a empresa dele. Coisa boa, né? Você ter alguém que possa te ajudar a esse nível, a esse ponto. O que vem nesse planejamento? No planejamento, o primeiro ponto, então, é entender onde está a empresa, qual é a atual situação da empresa, uma análise de mercado mesmo da empresa, a equipe que está ali, ela realmente está ali para atender aquele público que os proprietários, os sócios desejam. Segundo ponto é entender qual é o objetivo dos sócios, dos diretores. Eles querem ter mais lucro, eles querem ter mais caixa, eles querem ampliar o negócio. O planejamento ele não é somente para gerar caixa, para pagar as contas, para eu saber que eu consigo pagar as contas no próximo ano. Não, ele pode ser para um investimento, ou às vezes o meu negócio está muito grande e eu preciso reduzir um pouco para eu me sentir mais confortável. Também tem esse planejamento. Eu quero lançar um novo produto. Também é interessante um planejamento. Entender se a empresa tem essa capacidade de entrega,
se ela realmente está entregando o que está na cabeça do dono do negócio, porque muitas vezes nós pensamos que estamos entregando um negócio e estamos entregando outro, né? O resultado é outro. Então, nós analisamos isso, entendemos se esse objetivo está de acordo. Eu tenho o objetivo de ter 20 milhões de resultado. Eu tenho capacidade para ter 20 milhões de resultado? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque tudo é possível desde que você tenha um planejamento. Isso mesmo. Né? E não precisa ser a curto prazo, né? Pode ser, aliás, pode ser e deve ser a curto, a médio e a longo prazo. Porque se você tem o teu negócio organizado, é muito mais fácil você ter uma vida com mais qualidade, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam enlouquecidas, achando um monte de coisa que não tem nada a ver, e você fica colocando uma energia naquilo que não precisa, porque, gente, vamos combinar, nem todo mundo sabe fazer tudo. Exato. Né? Então, e não precisa, né? Tudo. É esse o ponto que a gente quer chegar. Por exemplo, você tem lá uma loja, né? Você tem bastante clientes de lojas, né? Lojistas, né? De comércio. O treinamento da tua equipe. Você não precisa dar esse treinamento. A Carol pode dar, né? Quero reorganizar a minha loja. A Carol pode fazer. A Carol, que eu digo, é a missão empresarial, né, gente? Com toda essa equipe e com toda a experiência, porque quando a gente fala em planejamento, a gente fala também um objetivo de vida, né? Em aquele sonho que você teve, aquela sensação de sucesso, né? É a busca pelo sucesso, né, Carol? E a gente vê, assim, você indo para Jaraguá, indo para um monte de cidades ao redor de Joinville, aqui em Joinville também, e a gente imagina que você está trabalhando pra caramba e colaborando muito para que esses teus clientes estejam daqui a pouco uhul, né? Isso mesmo, esse é o objetivo, que as pessoas possam trabalhar tranquilas, tenham sucesso nos seus negócios e possam trabalhar tranquilas, não precisam ficar ali pensando todo dia, nossa, eu tenho dinheiro para pagar a conta hoje, será que para amanhã eu vou ter também? Se eu não cobrar, se o cliente não pagar hoje, que vence hoje, amanhã eu não pago as contas. Não é para isso que nós constituímos um negócio, uma empresa. Normalmente nós constituímos uma empresa para realizar um sonho, para ajudar alguém com algum propósito de ajudar alguma comunidade, ajudar alguém, uma classe específica, ou então para ter dinheiro mesmo, para ter lucro. Sim, para viver, né? Porque isso também é importante. Então, nós ajudamos nesse ponto. E no planejamento, nós colocamos todos esses objetivos, essa análise, transformamos ela em números para entender se é possível ou não. Porque muitas vezes nós sonhamos em ter lá os 20 milhões de resultado, mas quando colocamos ele nos números ali, fazendo as contas de produtividade, de entrega, de equipe, olha, para eu realizar isso em um ano, não tem como. Mas, se eu realizar um investimento em 2, 3 anos, quem sabe eu consigo alcançar esse resultado. Então, por isso o planejamento, para entender como alcançar o objetivo. Eu não preciso mudar o meu objetivo. Talvez o que eu preciso é fazer um investimento, mudar a equipe, aumentar. Por isso o planejamento. No planejamento a gente entende se consegue alcançar o objetivo ou não. Fazer um planejamento você pode fazer junto com a missão empresarial. E depois, se você sentir uma necessidade em algum lugar desse processo, você pode chamar a Carol mais uma vez para te ajudar a desenrolar algumas coisas, né? Eu acho que quem fica contigo vai ficando contigo, né? Os teus clientes são muito fidelizados, Carol. É isso mesmo. Até tem clientes que me dizem assim, você não quer fazer um valor ali de mensalidade para eu não ter que te chamar só quando eu preciso, para eu poder te ligar sempre? Mas que é meu cliente, sabe que pode me ligar. Tem clientes ali que eu converso sempre, e até quando eles não me procuram em uma semana, eu pergunto, e aí, tá tudo bem? Porque a gente acaba criando esse vínculo, né? E o negócio tem que dar certo.
E o planejamento é isso mesmo, a pessoa ela pode tanto fazer sozinha, se ela consegue, se ela se sente apta a fazer. Depois tem muitas pessoas que nos chamam para revisar o planejamento, o que é interessante, porque eu tento fazer sozinho, eu faço sozinho. Por exemplo, você faz sozinho o seu planejamento, porque você sabe o que você quer, você vai tentando, analisando. É muito importante esse momento para o empresário também, para ele pensar no negócio dele, como está o negócio dele. É isso que ele queria realmente? Ou ele deixou por um tempo a vida me levar e ela levou para um caminho diferente? Então o empresário pode fazer sozinho, se ele tem esse desejo, e depois nós analisamos, afinamos, apuramos esse planejamento. Ou então, não quero, Carolina, porque agora, final de ano, eu estou numa loucura, mas eu preciso de um planejamento para não passar o que eu passei nos anos que eu não tinha planejamento. Nós vamos lá e elaboramos o planejamento, mas sempre com o aval, sempre com as ideias dos sócios, dos proprietários, dos donos do negócio. Afinal, o negócio é deles, o filho é deles, eles que sabem o que eles querem para o negócio. Então, nós pegamos todas as ideias, os dados e colocamos ali nos números, transformamos, analisamos do que é possível, o que é necessário investir, o que é necessário cortar, o que precisa alterar. Depois conversamos novamente com os sócios para eles entenderem, concordam, não concordam, vamos alongar, vamos encurtar esse prazo e vamos ajustando. E muito importante, e aí é onde nós somos chamados de vez em quando também, ou já fechamos ali quando faz o planejamento, já fechamos datas específicas futuras para avaliar, porque não adianta fazer o planejamento e colocar na gaveta. E não falar pra ninguém, não contar pra ninguém, segredo, né? Eu fiz, ficou aqui comigo, planejamento lindo, maravilhoso. É importante divulgar com a equipe, fazer um plano de ação para ele funcionar, porque quando você faz o planejamento, tem ali metas que precisam ser cumpridas. Então, isso toda a equipe tem que trabalhar junto para aquele planejamento funcionar. E nós vamos lá para entender, tá funcionando? Estão cumprindo as metas? Não estão. E agora, o que a gente faz? Já fugiu aqui do prazo, ó. Precisamos reavaliar. Ou o contrário, não, tá indo muito bem, que também acontece. Tá dando tudo certo, tá conforme o planejado. Mais algum ponto importante nesse tema do planejamento? Para as pessoas, eu peço aqui para as pessoas não deixarem de planejar. Porque assim, os negócios são como na vida. Eu sempre uso o exemplo da vida como uma viagem. Quando a gente vai viajar, a gente não planeja as datas, a hospedagem, olha a temperatura do local para onde nós vamos para levar a roupa adequada. A empresa é a mesma coisa. Se eu quero que a minha viagem dê certo, eu preciso me programar para viajar, para tirar férias naquele período, ter a hospedagem, saber o que eu quero visitar naquele local, levar a roupa para a temperatura que eu vou enfrentar lá. Assim é no negócio. Se eu quero que meu negócio dê certo e alcançar o resultado que eu espero, eu preciso planejar, eu preciso desenhar, saber como eu vou chegar naquele resultado. Se eu simplesmente deixar para ver mês que vem, depois, quando der, quando eu vejo já passaram-se anos e eu ainda não cheguei naquele resultado. Ou então eu cheguei num resultado muito bom, mas diferente daquilo que eu queria, do que eu tinha sonhado. Então, o planejar é importante em tudo na nossa vida e na empresa principalmente, porque normalmente para a empresa, da receita da empresa, não depende apenas os sócios, os donos do negócio, mas sim várias famílias que ali trabalham e que acreditaram no sonho do dono do negócio. Não tenho nem o que falar para encerrar essa matéria, né? A não ser gratidão pela tua confiança, né? E pela tua disponibilidade em estar nos informando tudo isso, né? E dizer que você sempre está convidadíssima para vir. E olha, gente, a Carol tem feito algumas dicas aí diárias praticamente no nosso programa. Se você está assistindo o nosso programa na TV,
ótimo. Se você está assistindo na internet, compartilha, comenta, entra em contato, telefone, tá tudo aí na telinha para que você possa realmente visualizar esse trabalho da missão empresarial com muito mais propriedade. Não fica pensando, vai lá, clica na missão empresarial, passa a mão no teu celular, no teu telefone e liga para a Carol. Vai fazer uma visita para esse povo, né, Carol? Isso mesmo. É só me chamar que a gente toma um café juntos. Se você não toma café, a gente toma um suco, uma água, mas a gente conversa sobre o negócio. Planeje seu ano 2022.